Sejam muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos de 21 a 27. O caminho de Jesus e dos cristãos. Para o evangelista, temos aqui novo começo. Se em 4,17 Jesus começava seu ensinamento na Galileia, aqui começa a mostrar aos discípulos o caminho da cruz. Este caminho é marcado pela necessidade de ir a Jerusalém, sofrer, ser morto e ressuscitar. A necessidade não é resultado do determinismo. Pelo contrário, Jesus assume conscientemente os riscos da rejeição, sofrimento e morte por causa da justiça que faz o reino acontecer na história. Ele seguia pela consequência lógica de sua atividade, assumindo confronto com as forças da morte, com os que mantêm a sociedade fundada na injustiça. O verso 21 apresenta 4 etapas do caminho da cruz. A primeira é ir a Jerusalém. Jesus se desloca da Galileia para a Judéia, onde a resistência e oposição irão mostrar toda a sua força. A segunda etapa é a do sofrimento causado pelos anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei, todos eles membros do Sinédrio, o Tribunal Supremo, a sede da injustiça. Os anciãos formavam a aristocracia de Jerusalém. Eram grandes latifundiários, representavam o poder do dinheiro, formavam a base do partido dos saduceus. Os sumos saduceus eram a aristocracia sacerdotal. Eles também pertenciam ao Sinédrio e ao partido dos saduceus. Representavam o poder religioso. Os doutores da lei formavam a classe intelectual. Eram o terceiro grupo do Sinédrio e, em sua maioria, pertenciam ao partido dos fariseus. Eram os detentores do poder do saber ideológico. São os donos da verdade e formadores de opinião pública. Grosso modo, representam o poder judiciário. É nas mãos desse Tribunal Supremo que Jesus será morto. Terceira etapa, para depois ressuscitar. A quarta etapa do caminho da cruz. Jesus tem consciência do enfrentamento do Sinédrio e começa a mostrar isso aos discípulos. Pedro, por sua vez, quer propor outra alternativa messiânicas ou outras alternativas e por isso começa a repreendê-lo. No verso 22, por estar em completo desacordo com as intenções de Jesus. Pedro se sente encorajado porque pouco antes havia confessado Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo, e agora crê poder dar sugestões sobre a missão de Jesus. Em vez de ser discípulo, a imagem e semelhança do Mestre, pretende que o Mestre seja a imagem e semelhança do discípulo. A reação de Jesus é forte. Ele rejeita Pedro como rejeitou Satanás no episódio das tentações. Vá para longe, Satanás. As palavras de Pedro reproduzem a terceira tentação de Jesus no deserto. Pedro é Satanás e pedra de tropeço, porque não pensa como Deus e sim como os homens. O pensamento de Deus ficou expresso em Mateus no batismo de Jesus, onde ele cumpre toda a justiça, passando pela rejeição, sofrimento e morte. Pedro descobriu que Jesus é o Messias, porém não aceita as consequências desse messianismo. Quer que Jesus seja feito à imagem e semelhança de seus caprichos. O que vem a seguir mostra que Jesus não é como a gente quer. Ao contrário, quer que nós sejamos como Ele é. Os versos 24 a 27 contêm o apelo de Jesus à comunidade dos seus seguidores. O verso 24 mostra as condições para o seguimento.
Seguir a Jesus é adesão pessoal. Se alguém quiser me seguir, tome sua cruz e siga-me. É Jesus que diz isso, que implica renúncia, aceitação e compromisso. O destino do discípulo não pode ser diferente do de Jesus. Para estar com ele, são exigidas duas condições: renunciar a si mesmo e tomar a própria cruz. Renunciar a si mesmo é deixar de lado toda a ambição pessoal. Em outros termos, temos aqui a repetição da primeira bem-aventurança, ser pobre. Compare com as tentações de Jesus. Carregar a própria cruz é enfrentar com as mesmas disposições de Jesus o sofrimento, perseguição e morte por causa da justiça, que provoca o surgimento do reino. Não devemos esquecer que a cruz era a pena capital para os subversivos políticos daquele tempo. É a última bem-aventurança, a dos perseguidos por causa da justiça. Ser discípulo de Jesus, portanto, é reviver a síntese das bem-aventuranças. Os versos 25 a 27 procuram ampliar o tema do seguimento, convocando a sensatez. As propostas de Jesus não são loucura, e sim as únicas propostas sensatas para o cristão. No verso 25, põe a ênfase no paralelismo entre as expressões salvar e perder, perder e encontrar. A orientação fundamental do cristão é encontrar vida na doação da vida, à semelhança de Jesus, mas encontrar vida supõe arriscá-la. O verso 26 salienta a conveniência do risco. A pergunta formula nesse versículo e enfatiza o contraste entre ganhar o mundo e perder a vida. A vida tem preço incalculável, nada pode pagá-la, mas em termos de vida cristã, a verdadeira economia é doação. A grande vantagem é a perda. O lucro é entrega total, como Jesus. Os discípulos tinham uma concepção errada do messianismo de Jesus, do modo de ser discípulo dele. Jesus vai ao encontro da cruz para depois voltar em sua glória. Isso não quer dizer que os cristãos passarão a vida sem percorrer o caminho da cruz, pois Jesus retribuirá a cada um segundo a coerência de sua conduta.